Meu nome é Gabriel, eu vim do Rio de Janeiro, mas eu sou meio paulista, meio mineiro, então eu já completei quase o Sudeste inteiro. Acho que quando eu trabalhar no Espírito Santo eu vou ganhar um achievement. O nome da palestra que eu escrevi era essa coisa gigantesca de startup, enterprise, problemas e soluções do Python. Mas pensando depois no que eu queria falar mesmo, eu fiz esse nome só para poder ser aprovado mesmo, para ficar uma coisa muito impressionante assim. O que eu queria mais falar tem mais a ver com videocassetadas. Então eu quero mostrar alguns casos assim de bobagens que a gente faz com Python que acabam sendo levadas em diante na vida da sua empresa. E como chega uma hora que a água bate nas partes íntimas e você tem que resolver problemas que foram feitos porque você não tinha a experiência suficiente ou não teve o tempo suficiente. Eu já trabalho brinco com Python há uns 12 anos, desde a época de faculdade, trabalho com Python há uns 7 anos, eu odeio ficar com a meia molhada e vou me ferrar lá fora quando isso aqui terminar. Ali eu estou tocando ali com uns amigos meus lá em Los Angeles. Então, Python é fácil. É por isso que a gente está aqui. É por isso que eu tenho emprego. É muito fácil começar no mundo do Python. Tem muitos cursos disponíveis, tem muitos recursos disponíveis para quem quer aprender Python para qualquer área. A gente vê aí a galera fazendo curso para redes neurais, para aprendizado, ou para web, que é o que eu tenho mais comum, que é o que eu trabalho, por exemplo. Tem documentação pra caramba. E nós temos uma comunidade muito grande, nós temos eventos acontecendo recorrentemente. Então é fácil entrar no mundo do Python. E o Python é difícil também, porque às vezes a gente tem que ficar explicando para as pessoas. É lento? Mas a gente ganha ali no tempo do desenvolvimento, a gente ganha no tempo do programador, a gente consegue prototipar mais rápido. Python não escala. Mas quem tem que escalar é a plataforma, é a sua infraestrutura, não a linguagem. O que é escalar? Escalar pode ser produzir mais rápido ou não. Essas são as partes mais difíceis do Python também, é entender e saber onde usar e quando usar. A minha tese aqui hoje é que esses problemas todos que a gente vai ver vão acontecer porque Python é fácil. O problema de ser fácil é que a gente acaba montando tudo de qualquer jeito, a gente aprendeu um pedacinho do tutorial ali, um pedacinho do tutorial aqui, pega exemplo de Stack Overflow, vai copiando, vai colando, e a gente acaba fazendo um tuning ali no seu código. E aí a pessoa sai da faculdade e quer fazer seu primeiro projeto, já faz a primeira startup, arruma os frameworks mágicos que fazem um view set com 3 linhas, sei que teve uma palestra disso hoje. E muitas vezes a gente traz também práticas de outras linguagens junto com a gente traz um sotaque muito forte. Por exemplo, você vem do C ou do Java e vai querer iterar em cima de um array usando o índice do array, e não é assim que se faz em Python. Todas essas coisas e acaba funcionando mesmo assim. Então esse tipo de coisa, pelo Python ser fácil, ele te permitir fazer essas coisas desse jeito errado, é o que vai acumular no futuro e te trazer problemas. Então eu estou aqui para ser o cara chato do evento, para apontar defeitos. Aí só mais um para trás aqui rapidinho. A gente falou no título sobre startup, sobre enterprise. O que é uma startup, no fim das contas, né? Às vezes a gente pensa, startup é uma empresa de tecnologia, startup é uma empresa de crescimento rápido. Existem aí, cada pessoa pode arrumar uma definição de startup, mas existe uma definição com qual a gente trabalha de startup. É uma definição bem mais simples, que é a definição dada pelo Eric Ries no Startup Enxuta, que é o livro referência para quem quer empreender na área de tecnologia, que é a startup é uma empresa que está tentando criar um produto e não sabe nada do que ela está mexendo. Ela quer ter uma ideia do que quer fazer, ter uma ideia do que quer chegar, mas você tem um cenário de incerteza enorme. E a vida da startup é um ciclo de ideias, experimentos e aprendizados.
Você fala, vou fazer esse produto desse jeito, você faz um mínimo produto viável, você faz um experimento para tentar diminuir essa incerteza. Se esse produto realmente é o que o usuário quer, alguém precisa disso, alguém quer pagar por isso. Então, ao fim desse experimento você vê, deu certo ou não. Se deu certo, eu continuo nesse caminho, persevero. Se deu errado, eu pivoto, eu troco de caminho. Muitas vezes você pode trocar totalmente a sua área de atuação, muitas vezes você pode trocar simplesmente de público-alvo, ou enfim, é isso que você tem que fazer na sua fase de aprendizado. E basicamente a startup vive nesse ciclo de experimentar e aprender com experimentos. Então não tem nada a ver com tecnologia, não tem nada a ver com velocidade de crescimento. A definição de startup é essa, então é muito fácil também deixar de ser uma startup. E aí, tem o termo enterprise que eu usei, mas que vem muito também de encontro ao momento que a gente está vivendo na nossa empresa, de onde eu também tirei vários exemplos aqui que eu vou apresentar. O que é uma startup? As pessoas começam a usar terno, fazer reunião mais longa, uma enterprise. Usa terno, faz reunião mais longa, sorri para foto, cumprimenta. Eu não trouxe uma definição boa para isso, mas a gente pensa aqui em enterprise como uma empresa já grande, já com uma base de usuários definida, já sabe para quem você vai vender, já sabe quem quer pagar pelo seu produto e você já sabe até os próximos passos também. Você vai ter alguma incerteza, mas você já não vive mais um cenário de extrema incerteza que é o que você vivia quando você era uma startup. E aí é nessa hora que é a hora de limpar a bagunça. É a hora de pagar o seu débito técnico. Tudo que a gente fez mais ou menos e foi deixando para consertar depois, tudo que a gente não fez e deixou para fazer depois, ou tudo que a gente fez sem pensar muito, toda vez que você escreve um to-do no código, você não vai fazer aquilo. Aquele to-do vai ficar lá anos e anos. Toda vez que você estiver revisando o código de alguém, se alguém escrever um to-do, vai lá e xinga essa pessoa. Ou você faz agora ou você apaga esse to-do daí. E isso vai acumulando, acumulando. E na hora que você chega num cenário de muitos usuários, isso aqui vai cobrar um preço muito grande. Você vai ter um relatório na sua plataforma que de repente usa 12 GB de RAM, na hora que um usuário clica no botão. Ou você vai ter uma outra tela que simplesmente não funciona para alguns, funciona para outros, porque você esqueceu de alguns casos específicos. Estava lá o to-do, você não fez o to-do 5 anos atrás, mas o to-do esse ano precisou. E aí agora, até um pouco de bater no óbvio, que segurança importa. Preocupe-se desde o início com protocolos de autenticação e autorização. Existem protocolos padrões na indústria já, como por exemplo o ALF2. O que eu gosto de fazer quando eu brinco com projetos pessoais, inclusive, é nem guardar senha no meu servidor, nem guardar senha no meu banco de dados. Faz um login com o Facebook, um login com o Google que se vire lá para gerenciar a senha de usuário, gerenciar a segurança disso. Use SSL, agora é de graça, você usa com Let's Encrypt, é muito fácil, você instala um scriptzinho no seu servidor, a cada 6 meses você vai lá e roda ele para renovar o seu certificado, o seu tag HTTPS. E esteja sempre atento à privacidade. Existem regulações de privacidade de país para país. Agora, na Europa, em maio, vai entrar em vigor a GDPR, que é uma regulação nova deles, mais restrita ainda, com muito mais direitos para o consumidor a respeito dos dados dele e deveres para as empresas a respeito do que elas têm que fazer e como elas têm que disponibilizar e cuidar desses dados. Se você, mesmo que você esteja no Brasil, se você tem um cliente na Europa, você precisa seguir essa regulamentação para poder cobrar de alguém na Europa, para poder ser usado por alguém na Europa. Tem ali seus termos de uso, seus termos de privacidade. Esteja protegido legalmente com o consentimento da pessoa. Que, se você vai vender os dados, ok, mas avise as pessoas disso. Peça autorização, coloque isso nos seus termos de uso. Essa parte de segurança e privacidade. Desempenho também importa muito.
Existem muitas ferramentas. Teve um rapaz que mostrou New Relic hoje numa palestra relâmpago ali, é muito bom, Datadog, dezenas, centenas de ferramentas. Fique de olho no desempenho, porque uma tela lenta irrita o seu usuário vai querer ir para outro produto se ele estiver pagando. Monitore os recursos, veja onde está seu gargalo, se você está no banco, se você está fazendo lógica errada na sua camada de lógica mesmo, não no banco. Enfim, você tem que ficar sempre ter isso monitorado para você saber onde está seu gargalo e estar preparado para novas demandas maiores. Vai que domingo à noite mostram no Fantástico o seu aplicativo, todo mundo resolve baixar, entra ao mesmo tempo, sua maquininha do Amazon lá com 512 MB vai cair. Então, você tem que preparar ali uma infra que auto-escale, ou se você vai fazer uma campanha de marketing que você sabe que vai ter um pico de acesso, se prepare para isso antes. Então, desempenho importa. Mas achou que não teria exemplo? Achou errado. E programadores não, pythonistas, porque eu conheço o trabalho de vocês aqui, respeito o trabalho de vocês. Então vamos para exemplos, algumas historinhas de horror que eu coletei nessa vida. Cuidado com os dados sensíveis dos seus clientes. Eu tive uma startup em que a gente fazia autenticação. Primeiro que a gente não tinha HTTPS, naquela época era pago, a gente começou sem fazer HTTPS mesmo. Era um aplicativo no celular você não vê que você não está fazendo HTTPS. Aí a gente fazia uma chamada POST, mandava o usuário senha e ganhava um token de volta. Até aí, beleza, normal. Só que em vez de, nas requisições seguintes, se você colocar esse token no header das chamadas, no cabeçalho das chamadas, a gente fazia com que todas as chamadas fossem POST e mandava o token em todas as chamadas dentro do corpo do form. Em HTTP. Ou seja, a gente estava expondo a chave das pessoas ali na rede o tempo inteiro. Então, não façam isso. Usem protocolos de autenticação. Use o SSL, que é de graça. Não exponha métodos demais. Olha lá a view set com 3 linhas. É maravilhoso. Isso aqui não serve para nada. Se você fizer isso aqui no seu trabalho, você está expondo... Olha só, aqui para início de conversa, você está expondo todos os objetos de usuário para todo mundo. Então, você já não está checando quem é dono de quê, quem pode ver o quê. Às vezes você não... apagar dados não é uma boa ideia. E quando você faz isso, você está expondo criar, listar, detalhar, atualizar e apagar. Mesmo que o seu aplicativo só use listar e detalhar, quando você faz assim, o seu endpoint está lá disponível. Se o cara mandar uma requisição delete lá, ele vai deletar o usuário. Então aqui já é um exemplo um pouquinho melhor, que eu estou colocando só os métodos que eu realmente quero expor. Criar, listar e detalhar. Mas ainda tem que colocar muito mais coisa nisso aqui. Tem que colocar, por exemplo, a checagem, se o cara que está fazendo a requisição é o dono daquele objeto, ele pode ver mesmo. Se ele está logado ou não. Tem muito mais coisa que vai em cima. Ou seja, view set de 3 linhas não serve para nada, só serve para vender framework. Venha, olha só, o tutorial do Django REST Framework. Eu adoro o Django REST Framework, mas 3 linhas não dá. Esteja sempre atualizado. A internet é um bang-bang. O tempo inteiro tem gente atirando para todo lado, tentando achar uma máquina que esteja com alguma porta aberta que não devia estar. Se você olhar o seu log do seu servidor web, tem umas chamadas para CGI, umas chamadas para PHP, umas chamadas... Existem scripts que já estão prontos para explorar falhas conhecidas. E se você está desatualizado, você fica suscetível a isso. Então sempre vai ter um russo ali tentando te atacar, roubar sua máquina para minerar Bitcoin. Ou mesmo, às vezes, a falha na sua lógica mesmo e alguém vai se interessar pela sua empresa. Se a sua empresa mexe com dinheiro, se a sua empresa mexe com dados sensíveis das pessoas, eles vão tentar te atacar para roubar esses pontos. Os endpoints expostos por engano, no caso anterior, por exemplo, podem
ser uma fonte, um alvo para esse ataque. Não derrube seu banco de dados. Muitas vezes a gente começa a fazer um projetinho no Django e quando você tem 5 usuários, funciona muito bem qualquer coisa que você fizer. Quando você tem 50, vai funcionar também. Quando você tem 5.000, vai cair. Porque no Django, por exemplo, você faz joins sem saber que você está fazendo join. Ou você faz outras chamadas. Aqui, por exemplo, eu peguei o exemplo da documentação do Django. Ele tem esse modelo entry, que é um post no blog, e cada post no blog tem uma chave estrangeira pro blog. Então aqui o cara queria pegar um post e mostrar o blog dele. Ele fez essa chamada, foi no banco uma vez. E quando faz essa aqui, ele vai no banco de novo para pegar o blog, porque o blog é só uma chave estrangeira, ele não está realmente ali naquele objeto. Então aqui, para mostrar uma informação, eu fiz 2 chamadas. Aqui eu tenho um exemplo em que eu vou lá no banco de dados e eu pego todos os posts, eu vou imprimir todos os blogs de todos os posts, fazendo uma chamada só no banco de dados. Porque eu usei aqui o select related, que ele faz para mim o join. Na primeira chamada ele já preenche esses dados para mim, eu não preciso voltar de novo. Esse tipo de erro é muito comum. É muito fácil esquecer de fazer um select related e fazer uma consulta no banco gigantesca, ou dezenas de consultas que você não precisa. Chave estrangeira, quando fica assim muito transparente, você acaba se perdendo. Eu lembro uma vez, quando eu tinha, na minha startup, a gente tinha um sistema de vendas de roupas. Então tinha produtos, cada produto era de uma loja. E quando você abre a página de administração do Django, ele mostra um produto, ele tem lá um drop-down com a loja, você pode trocar de loja o produto. E a gente tinha lá 5.000 lojas cadastradas no sistema. Então quando eu abria um produto, o Django ia lá e buscava para mim o nome das 5.000 lojas e colocava. Aí um dia eu resolvi olhar todos os produtos ao mesmo tempo. E eu abri a página de todos os produtos ao mesmo tempo. Então eu fiz essa chamada de novo para buscar 5.000 dados no banco, centenas de vezes. E aí, deu 2 minutos depois, o CEO estava na minha frente e falou assim: alguém sabe se o site está fora do ar hoje? Alguém está fazendo deploy agora? Eu falei, não, a gente não está fazendo deploy, não. Aí eu olhei lá, as minhas 100 abinhas abertas assim do Firefox, eu estava girando metade delas ainda. Eu acho que fui eu. Aí eu fui lá no Django, no nosso admin do Django, e mudei para a gente não buscar as chaves estrangeiras, só colocar a referência nelas. São coisinhas muito fáceis de te derrubar. Não misturar níveis de abstração. Às vezes fica muito complicado fazer no Django uma query que você quer lá, qualquer, e você resolve colocar um SQL puro no meio de um annotate, de um aggregate no Django. A gente fez muito isso já. Uma vez me pediram para consertar um bug, eu cheguei para olhar lá e tinha uma query desse tamanho, assim, com SQL puro no meio do Django. Eu fiquei igual a Nazaré lá. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? E aí, no mesmo dia, eu virei para o pessoal e falei assim, gente, quando é que a gente vai colocar o Django 1.11 para a gente usar subquery? E aí, realmente, a gente passou para o Django 1.11 depois, e a gente começou a trocar essas queries puras por subqueries, e a gente viu que em alguns casos a gente reduzia o tempo em 20 vezes nas queries. A gente achava que a gente estava fazendo bem em fazer um SQL puro, porque o Django não sabe gerar SQLs muito boas, mas aí na hora que a gente botou uma subquery lá, o Django fez uma query 20 vezes melhor do que a query SQL pura que a gente estava usando. Além disso, mais do que esse caso específico de desempenho, né? É muito mais fácil trabalhar no mesmo nível de abstração sempre. Se você está mexendo com Django, mexa só com Django. Não mistura SQL no meio. Se você está mexendo só com SQL, faça um arquivo que só vai ter SQL. É muito ruim para quem está trabalhando, para quem está mantendo
ter que ficar ali mudando a cabeça para tentar pensar de um jeito ou de outro, em níveis de abstração diferentes no meio do trabalho. Preserve o comportamento. Teste é importante demais. Às vezes a gente deixa para depois em troca de uma velocidade de desenvolvimento. Mas lá na frente, na hora que você chega no Enterprise, você vê, putz, eu precisava ter escrito teste, porque agora qualquer mudança pequena que eu faço vai quebrar alguma parte do código que eu não estou testando. Porque o meu código está muito grande. Então faça testes de todos os tipos. Faça TDD, faça BDD, faça Selenium. Tenha testes para rodar localmente, tenha testes para rodar no seu Jenkins a cada build do seu PR, ou tenha o teste para rodar na hora do deploy. Bote o usuário para testar, a gente já veio um pouco da fase do design ainda da prototipação. Testar o usuário, tanto para ele ver como vai ser o produto, como ele vai tentar quebrar o produto mesmo. O tempo inteiro, isso é muito importante. Eu perdi o início da palestra do Bernardo. O Bernardo falou sobre TDD. Um dos livros que a gente tem como referência para TDD, que é o Trabalhando Efetivamente com Código Legado, tem algumas definições sobre TDD. Eu não sei qual definição que o Bernardo usou, mas uma das definições que a gente segue tem que ser rápido. Teste unitário tem que ser rápido. Se você deu Enter e tem que esperar mais do que 30 segundos ali, na próxima vez você não vai fazer. Você vai ficar de saco cheio de ter que esperar a teste rodar toda vez. Então você tem que ter uma suíte de testes que seja abrangente do seu negócio, mas seja muito rápida de rodar. Então você tem que se preocupar, e isso acaba trazendo uma preocupação de carona, que vai fazer você melhorar a qualidade do código na hora que você tem que escrever o código para ele ser testável. A gente começou a ler esses livros ultimamente aí na empresa e começou a reescrever testes. E eu percebi que eu estava escrevendo código melhor pensando em escrever teste sem escrever o teste. Só de pensar como eu posso escrever isso de um jeito que eu consiga fazer um teste unitário. E isso vai facilitar para você escrever, vai facilitar para você debugar no desenvolvimento, vai facilitar para quem tiver que manter, para quem tiver que corrigir um bug. Pedacinhos pequenos são mais fáceis de isolar para você saber onde está o erro quando o erro acontece. Eu adoro teste unitário. Eu me empolguei. Mas é isso. Tenha testes, tenha muitos testes. E tenha testes que rodem rápido localmente para você usar o tempo inteiro. Preserve dados também. Uma coisa que a gente começou a fazer, a gente até já fazia, mas a gente começou a dar mais atenção ainda, é criar checagens periódicas para os dados. Eu criei um script esse ano que a gente gera relatórios de todas as empresas e a gente bate o relatório com o que está mostrando na tela, porque a gente tem relatórios que têm que ser feitos em Excel e que eles não podem ser o valor direto no relatório, tem que ser calculado, e às vezes isso não bate. A gente já detectou agora, graças a esse tipo de teste, algumas fontes de erro consistentes, sabe? A gente já sabe que tem certas ações na plataforma que, se forem feitas, vão quebrar os relatórios dos clientes. Então, tenha na mão esse tipo de teste. Não teste só seu código, teste seus dados. Porque, às vezes, o seu código está perfeito, mas se tem dado que está inconsistente, ele vai dar resultado errado para a pessoa, mas você vai rodar o teste ali, está perfeito, por que está dando errado? Você tem que fazer esse tipo de teste para se assegurar da qualidade dos seus dados. Então, essa foto aqui foi eu mesmo que tirei, essa foto é real, é a vista do nosso escritório no Rio de Janeiro. A melhor vista do mundo da Praia do Flamengo. A gente precisa de programadoras e programadores que já passaram por esses problemas, que saibam identificar esse tipo de problema, que saibam que tem um impacto imediato. Por isso que a gente está procurando pessoas de nível sênior nesse momento. A gente quer reorganizar a estrutura do nosso escritório no Brasil. A gente é uma empresa americana. Então a gente precisa dessas lideranças técnicas na nossa empresa.
E aí, a partir do meio para frente do ano, a gente vai voltar a contratar plenos e júniors também. A gente quer crescer. A gente quer ter 100 pessoas lá no Rio de Janeiro, a gente está com 30 e poucas atualmente. A gente tem um produto usado pelo mundo inteiro. A gente tem uma plataforma de gestão de tabelas de capitalização. Então, quando você tem uma startup e você recebe financiamento, você emite um papel para a pessoa dizendo: você me deu $20 mil e você tem 2.000 ações da minha empresa. E aí você ainda tem que manter numa planilha no Excel para quem você deu ações. Então a gente tem uma plataforma que a gente faz tudo isso online, você emite certificados eletrônicos, a pessoa aceita online e a pessoa gerencia as suas ações online. A empresa gerencia para quem deu, para quem ela emitiu, investidores também têm seu portfólio, a gente faz tudo isso online e mais uma porrada de serviços também, todo envolvendo esse mundo do investimento, do VC. Então, falem comigo, ou falem para que vocês conheçam, que possam estar interessados em trabalhar com a gente. Eu sou o Gabriel Marcondes, na Carta.com. Isso ali, não sei se vocês nasceram muito recentemente, aquilo ali era um telefone antigamente. É um telefone público. Mas é isso. Cuidado com o Python, porque o Python é fácil demais. Mas não desista do Python, porque o Python é fácil. Então, continue no Python. E aí, uma outra citação é: muito obrigado. Sim. Opa, tem uma parte aqui que a gente chamou mais a atenção. Qual banco vocês usam? Banco de dados? Isso. Postgres. Você falou que está tendo problemas com os BigQueries. Já pensou em usar CTE? Com o quê? CTE, Commutable Expression. Problema com o quê? Antes. Os BigQueries, Ah, sim. você pode usar Commutable Expression na boa parte dos casos para substituir os BigQueries. Uhum. De onde é isso? É de algum framework específico? É uma outra abordagem SQL. Uhum. Em vez de você fazer subquery, você faz CTL. CTL. Isso. Tá, vou anotar e vou olhar. Não conhecia. Beleza. Tá precisando de DBA Postgres lá? Cara, se você tá afim, vamos conversar. Mais alguma pergunta? Mais algum currículo? Valeu, galera. Muito obrigado. Prazer.